Graça e paz, irmãos. Muito bem-vindos. Nossa lição número 9. Os Gebionitas enganam Josué. E essa lição é muito interessante porque nós vamos entrar em algo que geralmente nós não percebemos, não estudamos. E pelo fato da nossa língua não ter nenhuma palavra próxima a ela, a gente não sabe como é que funciona e a gente também não busca entender esse tipo de coisa. E isso que eu estou falando, essa palavra que vai nos ajudar a entender essa lição de hoje, não é nenhuma palavra em hebraico e nem em grego. Pela primeira vez será uma palavra em alemão. E essa palavra é Zeitgeist. Mas antes da gente entrar nela, a gente vai relembrar o que aconteceu na aula da semana passada, capítulo 8 de Josué. E lembrando essa aula, a gente começa a entender como é que vai funcionar as questões das relações entre o povo de Israel com os outros povos de Canaã. Bom, Israel ele vence a guerra contra Jericó e logo em seguida ele é derrotado por uma pequena cidade quase que desprovida de poder bélico, e a derrota é humilhante. E para saber qual foi o motivo dessa derrota inexplicável, Israel faz aquilo que muitos povos da sua época faziam para entender, para receber as mensagens de Deus. Então eles fizeram sorteio. Então, para saber quem é que tinha errado, para que o povo fosse punido por Deus, lembra daquela lógica da religião? Existe um Deus superior, ele é maior, ele é superior e anterior a nós, e nós temos de relacionamento para com esse Deus uma relação de obrigação e uma relação de benefício e maldição. Então, se eu fizer aquilo que essa divindade manda, o que Deus manda, eu vou ter bênçãos. Se eu não fizer isso, eu vou ter maldição. Então foi dada a ordem para o pessoal destruir tudo. Tudo de Jericó seria consagrado a Deus. A gente viu lá nas outras aulas que seriam consagradas à destruição. Só que um homem chamado Acã, ele reteve alguns utensílios ali, algumas riquezas oriundas da Babilônia. Então já veja esse nome já desde o começo criando certo problema. E para saber quem foi que tinha feito isso, não foi revelado por Deus por um profeta. Um profeta não chegou e falou: olha, Deus está me revelando que foi Acã. Simplesmente o pessoal fez sorteios, e o primeiro sorteio era para saber onde é que está essa pessoa culpada, em qual tribo. E aí fizeram um sorteio, caiu na tribo de Judá. E aí foram fazendo o segundo sorteio caiu no clã, e depois no terceiro sorteio caiu na família de Acã. E aí Acã vai, confessa tudo que fez, e ele é morto e tal. A gente viu isso na última aula. O que tem que deixar claro aqui é que Acã ele ficou olhando para o futuro. Ele não ficou olhando para o que é eterno. Lembra que nas outras aulas a gente viu a relação entre futuro e eterno como coisas diferentes? O futuro é aquilo que eu olho da minha vida agora até o dia que eu vou morrer. Esse é o meu futuro. Só que a Bíblia está sempre estimulando a gente, falando para nós buscarmos aquilo que é eterno, aquilo que vai para além dessa vida. Então, ele olha para aquilo que é futuro, olha até onde vai a vida dele, como aquilo poderia ser bom para ele, ele cobiça e ele acaba retendo aquelas coisas e paga o preço por isso. Depois o pessoal se arrepende, o pessoal vai até Deus, o pessoal se arrepende, e aí eles vão para a guerra e ganham a guerra contra Ai. E aí essas informações de que esse povo ele é abençoado, é um povo forte, chegam aos outros povos, como os povos heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus,
e os jebuseus também, que estão ali próximo da região, próximo não, estão na região de Jerusalém, onde hoje é Jerusalém. E esses povos, eles fazem uma coalizão, uma aliança, um concerto por medo, para ir de encontro, para guerrear contra o povo de Deus. Só que vai ter um povo que não vai fazer essa aliança para entrar em guerra contra Israel. Esse povo é o povo dos Gibeonitas. Esse povo, os Gibeonitas, eles tiveram uma astúcia de fingir que era um povo muito distante. Eles se trajaram com vestes rasgadas, levaram pão já estragado, bolorento, odres velhas, para mostrar que eles são um povo de muito longe, e eles fizeram aliança com Josué. Isso é um comportamento típico nosso, porque nós temos tendência a nos aproximarmos daquelas pessoas que se pareçam conosco. Por exemplo, uma pessoa que gosta de um certo estilo de música, ela vai ter uma tendência de ter à sua volta, à sua roda de amigos, pessoas que também gostam desse tipo de música. Então é muito comum você ter na escola e nas faculdades certas tribos de jovens. Até porque o adolescente, ele busca muito ainda a sua identidade. E ele vai buscar a sua identidade, sua individualidade, de forma ambígua. Para ele achar a sua identidade, ele vai se inserir em um grupo. Então ele vai se inserir num grupo de rap, o outro no grupo de rock, o outro no grupo de dança, no outro no grupo de cristãos. Então você tem vários grupos dentro da adolescência. Isso não é só um comportamento de adolescente, mas também nosso. É normal a gente, dentro da igreja, se conversar, se relacionarmos com pessoas que têm uma afinidade de pensamento com o nosso. Então as pessoas que têm uma certa compreensão bíblica de alguns textos, algumas doutrinas, elas tendem a ir para as igrejas que têm essas tendências, essas doutrinas, esses comportamentos que ela tem. Entende? Isso é normal. O ser humano, ele gosta de relacionar com pessoas que pareçam com ele. É uma tendência nossa. Esses gibeonitas se fizeram parecer com o povo de Israel. Então, quando eles foram fazer uma aliança com o povo, um concerto com o povo, se vestindo de trapos, com roupas rasgadas, como se estivessem vindo ali de muito longe, um povo sofrido, que veio de bom grado, Israel, especialmente Josué e os príncipes, eles olharam para aquelas pessoas e falaram: eles se parecem com a gente, então vamos fazer concerto com eles. E eles não consultaram a Deus. Eles tiveram essa espontaneidade de olhar e, poxa, ele parece com a gente, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um concerto. Sem saber que esses gibeonitas, eles eram os inimigos disfarçados. Algo que vale a pena deixar claro aqui é que quando houve essa coalizão contra o povo de Israel, pelos números, Israel deveria perder a guerra, porque eram muita gente, esses vários povos, heteus, amorreus, jebuseus, contra um único povo. Então Israel ali, ele estava absolutamente dependente de Deus. Dependente de Deus. Na questão dos gibeonitas, a lição ela deixa claro que nós devemos tomar cuidado, porque sempre o inimigo nosso, ele sempre vai ter a tendência de parecer algo bom, algo agradável, para que nós caiamos nas suas armadilhas. Então ele sempre vai ser dissimulado, da mesma forma que os gibeonitas foram. E depois dessa astúcia para conseguir aliança com Israel, com os hebreus,
os gibeonitas foram descobertos. E quando eles foram descobertos, o povo murmurou contra os príncipes. E é interessante essa palavra, porque quando a gente olha as vezes que o povo murmurou no deserto, sempre Deus os reprovou. Sempre. É sempre alguma coisa contrária a Moisés, contrária a Deus, reclamando disso, reclamando daquilo, mas dessa vez Deus não fala que o povo está errado. Foi justa a reclamação e a murmuração do povo. Porque pelo fato dos líderes terem feito aliança com aquele povo, automaticamente aquele povo, eles têm direito, eles não podem ser mortos, não podem ter suas vidas dispostas na guerra, porque eles são amigos, digamos assim, fizeram um pacto de paz. E essa aliança, ela foi mantida. Josué teve que manter essa aliança. Então vamos deixar claro aqui. Josué teve que manter uma aliança, mesmo que a contragosto. Então vamos deixar isso bem claro. E agora a gente faz uma pausa na lição e vamos entender o que é aquela palavra que eu falei em alemão, que é Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito, traduzindo, é o espírito da época. Essa palavra em alemão tem a ideia de que todo um período de tempo ele tem um espírito, ele tem um pensamento, ele tem um conjunto, uma cosmovisão que vai guiar o povo daquela época. Um exemplo disso é o humanismo. Quando a gente vê a nossa história do Ocidente, a gente vê que no humanismo houve um espírito de uma época. E esse espírito da época do humanismo, no século XVII, é o antropocentrismo. O homem está no centro de todas as coisas e não mais Deus, que era o teocentrismo da Idade Média. Acontecendo ali paralelo ao humanismo, o Renascimento, no século XIV e século XVI, ele traz a ideia, o Zeitgeist, esse espírito da época, de subjetividade. Então, os textos, as músicas, tudo era muito ligado ao seu eu interior. Até então, o eu interior não era alvo de artes, de literatura, ele era de certa forma desprezado na Idade Média. Tanto é verdade que alguns autores, como Schutz e Schultz, eles falam que o eu interior ele é algo fruto do humanismo e do Renascimento. Até então, essa ideia de subjetividade do eu interior, ele nem sequer existia dos modos que a gente entende hoje na Idade Média. E aí a gente fica, poxa, como é que eu entendo essa ideia de espírito da época? Bom, o espírito da época, ele é entendido, ele é observado por algumas coisas, entre elas os livros, as obras literárias e as artes. Então, como é que a gente entende qual é o espírito da época? Pelo aquilo que é produzido em literatura e aquilo que é produzido nas artes, músicas, obras, pinturas. Vou dar um exemplo. Na Idade Média, onde não existia essa subjetividade como a gente entende hoje, todas as músicas eram em uníssono, ou seja, todos tinham uma única voz. Quando aconteceu as expansões marítimas, o multiculturalismo, esse choque de cultura, a gente de vários povos, várias línguas, várias religiões, várias verdades, houve uma explosão de literatura totalmente diferente e as artes mudaram. Enquanto as músicas eram uníssonas, agora elas são polifônicas. Então são várias vozes em vários tons, cantando várias coisas diferentes e tudo misturado. Quando acontece essa divergência, esse multiculturalismo, essas múltiplas verdades, digamos assim, os escritores, agora não olhando para o lado das artes, mas para o lado da escrita, os escritores começaram a tentar entender o que é a ética. Quem define a ética?
Porque até então eles tinham a sua ética moldada, mas eles começaram a perceber que existiam várias éticas. Então Hobbes, que está bem ali, ele começa a dizer que quem define a ética é o contrato social. Nós, por contrato social, decidimos o que é certo, o que é errado, quem manda, quem obedece, quem é o Estado, quem não é do Estado. O Descartes, ele vai falar que a ética ela é definida pela nossa razão. Então ele é muito racional, ele traz o racionalismo e ele fala até que a nossa existência é baseada na nossa razão. Cogito ergo sum. Se penso, logo existo. O La Fontaine ele vai trazer a ideia da ética com hipocrisia. O que é a ética? A ética é aquilo que eu faço, mas não na frente de todo mundo. Semelhantemente à ideia de Sade. Sade ele vai falar que você tem que ter duas personalidades, uma para o público e uma privada, e a ética é sempre relativa. Depende do lugar que você está, você pode fazer aquilo ou não. Passando já para o final do século XIX, início do século XX, Nietzsche vai olhar a sociedade, vai olhar o seu Zeitgeist, e o Nietzsche é alemão, ele vai olhar para o espírito da época da Europa e vai falar que Deus está morto. E Deus está morto não é uma questão do ser Deus está morto, mas é uma ideia de que Deus morreu na sociedade. Deus morreu na cultura, Deus morreu na ética, Deus morreu na religião. Então, Deus está morto e aí cabe ao homem transcender o homem e buscar a sua ética. Quem vai observar isso de maneira fantástica é um francês chamado Lipovetsky, Gislis Lipovetsky. O Lipovetsky vai dizer que a ética ela tem uma origem e ela tem transformações. Então, o primeiro espírito da época da ética é a igreja. A igreja determina o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético. Depois, com o tempo, não é a igreja, mas é a razão e o Estado. Então, o Estado determina pela lei o que é ético e o que não é ético. A razão também faz isso. E o Estado ele vai determinar o que é ético e o que não é ético, ainda mesmo assim pela religião. Então a religião vai dar os seus valores daquilo que deve ou não ser feito dentro da sociedade. Mas quem vai declarar e punir quem não agir de conformidade é o Estado. Só que o tempo passa e nessa ideia de razão, que é nesse período, o racionalismo, o ser humano ele é valorizado. Lembra do antropocentrismo do humanismo? O homem é valorizado e tal, não sei o quê. Agora, o homem, depois nesse terceiro período, agora não é nem a igreja nem o Estado, mas o homem que vai falar o que é certo e o que é errado. E nós, nesse tempo, nós ainda estamos nesse tempo. Nesse período de que nós decidimos individualmente aquilo que é certo e o que é errado. A diferença do que Lipovetsky vai dizer é que naquele período um grupo decidia com base na razão o que é certo e o que é errado. Hoje em dia não é a razão que vai decidir o que é certo e o que é errado. O que vai decidir é o homem, independente da razão. Então eu posso falar aquilo que eu acho que é certo e que é errado, e você, mesmo que demonstre de modo racional, claro e metodológico que eu estou errado, não importa, porque a verdade ela é múltipla. A verdade ela não existe. Existem diversas verdades, diversas éticas. Você não pode dizer para uma pessoa que abortar é ruim, porque isso é a sua ética e você não pode impor a sua ética à minha ética. Então veja bem, não é uma questão de quem está certo e quem está errado. É uma questão de pessoas que têm direitos de decidir o que é ético e errado, o que é certo e o que é errado. Veja bem, enquanto antigamente o Zeitgeist estava fora
do indivíduo estava na igreja, estava em Deus, estava no Estado, estava na razão, que é sempre coisas de fora. Agora não é mais assim. Agora é o indivíduo por si, independente de Deus, igreja, Estado e lógica, ele vai decidir o que ele quer, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esse é o Zeitgeist da nossa época. Então a gente olha esse tempo inteiro. Ah, mas eu sou favorável a usar drogas. Ah, mas isso é errado por causa de Deus, por causa da igreja, por causa do Estado e por causa da razão. Isso aí vai acabar com a sua mente, você vai ficar doente, vai te viciar. E a pessoa fala, isso não importa, isso aí é a sua ética, a sua moralidade, você não pode impor ela a mim. Então veja bem, o cara está acima da razão, acima do Estado, acima da igreja e acima de Deus. E isso é generalizado, é o espírito dessa época. Então nós somos muito contrários à lei, à ideia de autoridade. E quando a gente olha o Zeitgeist, e a gente lembrando que para você olhar o espírito dessa época, você tem que sempre olhar as artes e os livros. Então a gente olha as artes, os livros e as músicas. Então a gente olha o funk, é isso. Eu tenho minha moral, eu faço o que eu quiser e não tô nem aí se é crime. Porque falar novinha lá tal é crime. É criança, mas tudo bem. É a ética dele, é a música dele e tal. Não pode falar nada. Os livros, nós temos filósofos extremamente ruins que simplesmente falam que não, a ética não existe, não é nada demais, você pode... O índio ele tem o direito, a ética dele de pegar uma criança recém-nascida e enterrar ela viva, porque isso é a cultura dele, a ética dele, e a gente não pode impor a nossa ética a ele falando que está errado ele pegar uma criança recém-nascida e matar. Se você falar que uma criança não pode ser morta, enterrada viva pelos índios, você está sendo indiofóbico, você está sendo intolerante. Então, veja bem, não é uma questão de razão, é uma questão de pessoas. Ele coloca, como nós somos iguais como pessoas, ele acha que a nossa razão está no mesmo nível de uma pessoa que pode fazer o que quiser da maneira irracional. E eles ainda chamam isso de racionalidade. Eu chamaria isso de loucura. E aí a gente chega na pergunta mais importante de tudo isso. Que cargas d'água isso tem a ver com a aula? A resposta vem de outra pergunta. Por que é que Josué não matou os gibeonitas? Josué não matou os gibeonitas por causa do seu Zeitgeist, por causa da sua cosmovisão, por causa da sua fé. Por causa da maneira de enxergar o mundo é que Josué manteve a sua palavra, a sua aliança. Isso fica muito claro em Josué capítulo 9, versículo 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Por que é que Josué não fez isso? Por causa do juramento perante o Senhor. Walter Brueggemann escreve esse livro, Teologia do Antigo Testamento, muito bom. E ele vai falar de algo fantástico chamado teologia do nome. Segundo ele, falar o nome Javé é a mesma coisa de trazer Javé para aqui. Então, o juramento não é algo simples, que você simplesmente falou o nome de Deus para falar que você tem uma predisposição a atender alguma coisa, a fazer esse juramento. Então, eu juro diante de Deus que eu vou ser fiel, amar, respeitar e tal. Para aquela época, você está não só falando o nome de Deus, mas você está na presença de Deus pelo fato de ter usado o nome dele. Esse é o Zeitgeist. Tanto é verdade que em 1 Reis, capítulo 8, versículo do 12 ao 13, fica muito clara essa relação entre a presença de Deus e seu nome. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não me podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei.
Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve no céu, lugar da habitação, ouve e perdoa. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, 30. O que quer dizer isso? Fizeram a casa de oração para Deus, o templo de Deus, e a palavra de Deus deixa claro: eu não vou caber no templo porque eu estou no céu dos céus. Não tem como eu ficar aqui. Só que o meu nome estará lá. Olha o que a gente leu. O meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então por que é que o povo era atendido no templo? Porque ali estava o nome de Deus. Essa é a teologia do Antigo Testamento, do Zeitgeist, do nome de Deus. Então, aquilo que é falado pelo nome de Deus é falado diante do próprio Deus. Porque onde está o nome de Deus, está o próprio Deus. É por causa disso que muitos entendem que a relação de Deus e Israel no período do cativeiro da Babilônia não é só uma questão de que Israel construiu as sinagogas e tiveram um relacionamento com a Torá mais forte, que fez eles se manterem na sua fé, quando o templo já não estava mais acessível, porque Israel foi levado cativo. Lembra de Daniel, tal, Sedraque, Mesaque, Abednego? E eles estão cativos e o templo está lá em Jerusalém, destruído inclusive. Veja bem, eles não tinham mais o templo, mas eles foram mantidos por causa do nome. Pelo fato de invocar o nome de Deus, Deus estava com eles lá. O nome de Deus é tão sério, que em Juízes, capítulo 11, a gente vê a relação ali de Jefté, o juramento que ele faz usando o nome de Deus, e a sua filha, que era virgem, era uma moça, uma menina. Nesse capítulo, Jefté, ele jura que aquele que primeiro passar na frente dele, quando ele voltar, ele iria sacrificar, ele iria matar a Deus. E aí, quando ele volta, a primeira pessoa que passa na frente dele é a filha dele, e aí ele entra em prantos, porque a filha dele era muito amada e ele deveria cumprir o juramento que ele fez utilizando o nome do Senhor. Então, qual que é o Zeitgeist daquela época? Tudo o que foi feito usando o nome de Deus é sagrado e deve ser mantido, deve ser cumprido. Não é algo que eu possa fazer um jeitinho depois. Então, Josué, ele é obrigado por causa do nome de Deus, conforme a gente leu no capítulo 9, versículo 18. O nome de Deus faz com que aquilo seja inviolável, porque o nome de Deus traz o próprio Deus. Mas os gibeonitas, eles são punidos. Não fica de graça essa mentira, e essa lorota, ela vai ser punida. Os príncipes de Israel, lembrando que não é monarquia, mas esses príncipes é a ideia de os principais, os mais nobres de Israel. Eles falam que esse povo deve ser escravo para trabalhar para o povo. Mas Josué muda essa decisão deles e faz com que esse povo seja escravo do santuário de Deus. Agora, vamos prestar atenção em uma coisa. Josué, ele fala que eles são malditos e eles serão escravos de Deus. Mas olha que interessante. Da mesma hora que ele amaldiçoa o povo, aquilo vai se tornar bênção para aquele povo.
porque eles não serão mais escravos de maus senhores, de demônios. Eles serão escravos de um Pai amoroso, de um bom Senhor, e eles demonstram que gostaram daquilo, porque assim, gostaram de servir a Deus, porque quando Israel eles são dominados por outros povos, como a Babilônia, os gibeonitas eles se mantiveram leais a esse Deus, ao seu trabalho perante esse Deus. Eles não se rebelaram contra Israel, e eles vão para o cativeiro da Babilônia, eles voltam no cativeiro da Babilônia com Zorobabel, e eles ajudam a reconstruir os muros de Jerusalém e ajudam a reconstruir o templo na época ali de Ageu, que Ageu está dando uma ajudinha ali para o pessoal pegar no tranco e reconstruir o templo. Então a gente vê que aquilo que seria maldição acabou se tornando bênção na vida deles, porque agora eles começaram a ter um bom Senhor na vida deles. Bom, o que a gente pode só relembrar disso? É que no Zeitgeist deles, o nome do Senhor é algo sério, a presença do Senhor é algo sério, e que a gente possa trazer essa verdade, esse espírito, essa compreensão, essa cosmovisão, essa fé de Josué para os nossos dias. Que a gente possa levar as coisas de Deus a sério, o nome de Deus a sério, que a gente possa levar isso de forma a louvar o nome dele. E aquele negócio, bom, discordância, dúvidas sobre o que aconteceu com a filha de Jefté, momento heresia, podem mandar no grupo, no WhatsApp, fica mais fácil. Ou se quiser aqui em público, tanto faz. Fica com Deus, até a próxima.